Bem-vindo ao canal. Se você chegou aqui carregando perguntas sem respostas, dores que ninguém entende, ou um coração que já gritou, Deus, onde estás? Você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar juntos na história mais intensa, mais humana e mais transformadora da Bíblia. Vamos começar este estudo bíblico para entendermos até onde pode chegar a fé de uma pessoa, a história de Jó. Em uma certa época, nas terras antigas de Uz, um homem chamado Jó, não um herói de espada ou um rei coroado, mas um homem comum, cuja vida brilhava com uma rara pureza. Temente a Deus, íntegro, justo, desviava-se do mal, não por medo, mas por amor. Tinha riquezas que faziam inveja aos príncipes, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma multidão de servos. Mas sua maior alegria eram seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres que se reuniam em festas familiares, celebrando a vida com risos e música. E Jó, mesmo na alegria, mantinha o coração vigilante. Após cada celebração, oferecia sacrifícios, temendo que, em meio à euforia, se os filhos tivessem pecado contra Deus em seus corações, ele não esperava recompensa, adorava porque sabia que, acima de tudo, havia alguém digno de confiança. Mas enquanto na terra tudo parecia ter feito, nos céus invisíveis, desenrolava-se um drama que nenhum olho humano podia ver. Os filhos de Deus compareceram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás, o acusador, o adversário. Deus, com uma voz que ecoava entre as estrelas, perguntou-lhe, "De onde vens?" E Satanás respondeu, como quem percorre a terra em busca de brechas, de percorrer a terra e andar por ela. Então Deus, com uma confiança quase provocadora, apontou para Jó, "Viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal." E Satanás, com um sorriso ácido, replicou, "Será que Jó te teme de graça? Não o cercaste com bênçãos? Tira tudo dele e verás, ele te amaldiçoará na tua face." Deus então permitiu, não porque quisesse destruir Jó, mas porque sabia que algo mais profundo estava em jogo. Não apenas a fidelidade de um homem, mas a própria natureza da fé. Será que alguém ama a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele dá? E assim, em um único dia, o mundo de Jó desmoronou. Primeiro veio um mensageiro ofegante. Os sabeus atacaram, levaram os bois e jumentos e mataram os servos à espada. Antes que Jó pudesse respirar, outro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os pastores. Mal absorvera a notícia, um terceiro irrompeu. Os caldeus formaram 3 bandos, roubaram os camelos e passaram os servos ao fio da espada. E então, o golpe final, o mais cruel de todos. Um vento forte veio do deserto, atingiu as 4 esquinas da casa onde seus filhos estavam reunidos e ela desabou sobre eles. Nenhum sobreviveu. Jó ficou paralisado. O chão sumiu sob seus pés. Em silêncio, rasgou seu manto, rapou a cabeça, caiu de rosto em terra e adorou. Não gritou, não amaldiçoou, disse apenas, "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Sua fé não era frágil como vidro, era dura como aço temperado no fogo. Mas Satanás não desistiu, voltou diante de Deus e insistiu. "Toca nos ossos dele, na própria carne, e verás sua verdadeira face." E Deus, outra vez, permitiu, mas com um limite sagrado: poupa-lhe a vida. Então, do nada, Jó foi coberto de úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A dor era constante, a chaga insuportável. Ele foi expulso da cidade, obrigado a sentar-se entre as cinzas, o lugar dos rejeitados, dos mortos-vivos. Ali, com um caco de telha, raspava as feridas que sangravam e supuravam, enquanto o sol queimava sua pele descarnada. 3 amigos, Elifaz, Bildade
e Zofar ouviram da tragédia e vieram visitá-lo. Mas ao vê-lo tão desfigurado, tão irreconhecível, ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, tão horrorizados que nem ousaram falar. Até que, por fim, abriram a boca e derramaram veneno, disfarçado de sabedoria. Quem jamais pereceu sendo inocente? Perguntou Elifaz. Deus só castiga os ímpios, afirmou Bildade. Se você se arrepender, ele o restaurará, insistiu Zofar. Para eles, o sofrimento era prova de pecado, mas Jó sabia. Ele não havia pecado de forma a merecer aquilo, e sua alma ferida clamou com uma dor que ecoa até hoje. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria até o seu trono e apresentaria minha defesa diante dele. Ele não negava a Deus, queria vê-lo, queria justiça, queria respostas. Durante horas e horas, Jó debate, chora, questiona, desespera-se. Por que me deste a luz, se só há amargura para mim? Ele amaldiçoou o dia em que nasceu, mas nunca o nome de Deus. E enquanto seus amigos insistem em sua culpa, Jó insiste em sua inocência. Não por orgulho, mas por integridade. Ele sabe que se Deus é justo, então há um erro terrível nessa equação, e ele exige que o Criador apareça. E então, quando o silêncio parecia eterno, do meio de um redemoinho, Deus fala, mas não com explicações, não com desculpas, com perguntas que abalam os alicerces da alma. Onde estavas tu quando eu fundei a terra? Quem pôs suas medidas? Quem prendeu as estrelas em suas constelações? Por acaso compreendes os caminhos das nuvens? Podes tu dar ordens ao raio para que ele diga, eis-me aqui? Deus não responde ao porquê do sofrimento. Ele revela o quem está por trás do universo. Mostra que há mistérios que ultrapassam a lógica humana, que a criação inteira obedece a uma sabedoria que o coração ferido não consegue enxergar. E Jó, diante da majestade infinita, se curva, não porque entendeu tudo, mas porque viu alguém maior que suas perguntas. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos me veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não é submissão forçada, é rendição diante do santo. Deus então repreende os amigos com severidade. A minha ira está acesa contra vocês, porque não falaram a verdade a meu respeito, como fez meu servo Jó. E ordena que tragam 7 novilhos e 7 carneiros para um sacrifício de arrependimento, e que peçam a Jó, o próprio homem que acusaram, que ore por eles. E ali, naquele momento de humilhação e reconciliação, algo extraordinário começa a acontecer. Enquanto Jó, ainda com as mãos marcadas pelas feridas, ergue a sua voz em intercessão pelos que o feriram com palavras, o céu se abre sobre a terra. E então Deus se mostra com grande glória e em milagres faz as úlceras na pele de Jó secar, uma por uma, revelando pele nova por baixo. Depois, a força volta aos seus ossos, como raízes que brotam após a seca. Seus olhos, antes turvos de tanto chorar, clareiam por uma nascente renovada. E então, como se o próprio tempo quisesse se curvar à justiça divina, mensageiros começam a chegar, não com más notícias, mas com bênçãos inesperadas. E é na intercessão pelos que o feriram que começa a sua restauração. Deus devolve a Jó o dobro de tudo que perdera: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. E ele tem outros 7 filhos e 3 filhas, as mais belas de toda a terra, cujos nomes são registrados com honra: Gemima, Késia e Queren-Apuque. Vive mais 140 anos, vê seus netos, bisnetos, tataranetos e morre velho e farto de dias. Mas nunca esquece os filhos que perdeu. Nunca apaga as cicatrizes das úlceras. A dor não desaparece, mas é transfigurada. Porque Jó aprendeu o que poucos compreendem, que a fé não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus dentro dele. Que a confiança não depende de respostas, mas da certeza de que mesmo quando o céu parece mudo, Deus está escrevendo uma história maior. A riqueza retorna, mas mais preciosa que o ouro é a paz que agora habita seu coração. Pois Jó não foi apenas restaurado, foi transformado, e cada cura, cada dádiva, cada novo amanhecer
era um sussurro do céu dizendo: eu estava contigo nas trevas, e agora estou contigo na luz. E assim, milhares de anos depois, a voz de Jó ainda sussurra aos que choram nas cinzas: eu sei em quem tenho crido. Não porque tudo deu certo, mas porque mesmo quando tudo desaba, alguém permanece de pé. E esta é a história de Jó. Uma história de muita fé e superação. Compartilhe este vídeo e leve as palavras a quem está necessitando de fé neste momento. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado com os nossos conteúdos inspiradores. Não deixem de comentar e deixar suas opiniões sobre qual a história bíblica vocês gostariam que fosse o próximo vídeo. Fiquem com Deus e nunca deixem de ter fé.